Amém. Deus abençoe, irmãos. Louvado é o nome do Senhor. Os irmãos também? Amém? Vamos ler Malaquias, capítulo 4, para darmos início ao culto e adoração ao nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus por mais uma vez nós estamos aqui para participar da Santa Ceia, né? Sabendo que um dia nós vamos participar da última aqui, então teremos a primeira do outro lado. Louvado é o nome do Senhor. Malaquias capítulo 4. Nos diz assim: porque eis que aquele dia vem ardendo como forno, todos os soberbos e todos que cometem impiedade serão como palha, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramos. Mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e a salvação trará debaixo das suas asas. E saireis e crescereis como os bezerros do cevadouro. E pisarei os ímpios, porque se farão cinza debaixo da planta de vossos pés. Naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, lembrai-vos da lei de Moisés, meu servo, a qual lhe mandei em Horebe para todo Israel, a qual são os estatutos e juízos. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Amém? Pai Celestial, obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez nós nos encontrarmos neste lugar, para adorar e bendizer o seu nome. O Senhor é grande e exaltado seja o Senhor. Ninguém é como o Senhor. Todos nós somos falhos, todos nós estamos, Senhor Jesus, sujeitos a cair, mas o Senhor é santo e seus caminhos são retos. Obrigado, Senhor Jesus, por mais uma vez o Senhor permitir-nos entrar neste lugar. E nós queremos adorar o Senhor, entrar em Tua presença, Senhor, com hinos, com louvor, com adoração, e adorar a Ti na beleza da Sua santidade. Pai, dai-nos graça nessa tarde, para que nós venha, Senhor Jesus, abrir o nosso coração, para que o Senhor possa falar conosco, para que a nossa adoração chegue em Sua presença. Por isso nós estamos aqui pedindo a Sua unção, pedindo para que o Senhor tome o domínio, tome o controle nesse lugar. Que nada aqui, Senhor Jesus, seja para nenhum homem, mas simplesmente para o Senhor, somente para o Senhor, porque Tu és digno de toda a honra, de todo louvor e toda a glória. Pai, ajuda-nos neste momento, nós pedimos, para a glória do Seu nome. Amém. Amém. Vamos cantar o hino ainda em pé? Agradecendo ao Senhor, número 389 do seu inário, agradecimento. Louvado é o nome do Senhor. Eu hoje estou aqui, não vim para pedir, mas para agradecer. Vim para Te louvar, vim para Te louvar, Te adorar e Te exaltar e Te engrandecer. Só Tu, ó meu Senhor, Tu, ó meu Senhor, merece o louvor, merece a adoração. Por isso aqui estou, por isso aqui estou, rendendo a Ti louvor,
de todo o coração. Aleluia. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te darei honras e glórias em todo o meu existir, em todo o meu existir. A minha alma te engrandece, a minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramados sobre mim. Queria que as palavras fossem inefáveis pra com elas te exaltar, mas mesmo assim humilde e com palavras simples eu venho te adorar. Pensei e reconheço que nada eu mereço, nem de aqui estar, mas mesmo aos teus pés, como aquela mulher, eu venho te adorar. Receba, Deus, agora. Receba, Deus, agora a minha adoração. Te agradeço pela vida, pelo ar que eu respiro, pela água e pelo pão. Te darei honras e glórias aleluias em todo o meu existir. A minha alma te engrandece, a minha alma te engrandece por todos os seus benefícios derramados sobre mim. Amém? Obrigado, Senhor. Aleluias. Podem assentar, irmãos. Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. 194 do Inário, madeiro lavrado. Fá maior. Madeiro fizeram uma cruz para o meu Salvador. Madeiro lavrado com pregos gravados, pesada ficou. Ele carregou a cruz e no caminho caiu, mas Deus deu-lhe graça, morrendo na cruz, por mim e por ti. Foi feito assim, foi feito assim, a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravado, pesada ficou. Perante Pilatos, Jesus foi levado como malfeitor.
Chegando a ele, olhando ao mestre, assim perguntou: És o rei dos judeus? Disse Jesus: na verdade eu sou. O meu reino é eterno, não é deste mundo, daqui eu não sou. Não foi feito assim? A cruz do Salvador. Madeiro lavrado e com pregos cravados, pesada ficou. Chegando ao Calvário, pregaram na cruz o meu Salvador. Com coroa de espinho e com a fronte sangrando, ao Pai suplicou: transpassado de dor ficou o meu Salvador. Às 3 da tarde inclinou a cabeça e ali expirou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravado, pesada ficou. Foi feito assim a cruz do Salvador. Madeiro lavrado com pregos cravado, pesada ficou. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Vamos fazer o trabalho da oferta, também faz parte da adoração, né? Graças a Deus pelo Calvário, né? E que Jesus derramou o sangue para resgatar eu e você que estávamos perdidos, né? E hoje por isso nós estamos aqui para adorar a Ele, amém? Precioso Pai Celestial, bom é estar na Sua presença e te exaltar, engrandecer o Seu nome. É um prazer, é uma alegria para nós, Senhor. Nós desejamos estar neste lugar, Pai, e sabemos que esse desejo é um desejo do céu, é uma influência do céu sobre nós. Pai, obrigado porque o Senhor tem escolhido nós para estar aqui. Somos muito felizes. Então nós queremos adorar o Senhor com as ofertas, adorar o Senhor com os hinos, com a nossa presença aqui, Pai. Tudo é para a honra e a glória do Seu nome. Por isso pedimos, Senhor Jesus, nos enche do estímulo do Espírito Santo, Pai, para que nós possamos prosseguir em Sua presença. Ajuda nós, somos muito necessitados e te agradecemos de todo o nosso coração. Amém. Enquanto passa o diácono, vamos ouvir a irmã Eva. Deseja adorar o Senhor no seu hino?
estar com Deus é o que preciso, pois Ele é a fonte de poder. Só nele a vida faz sentido, pois me dá forças pra viver. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus e as obras que Ele faz. O seu amor não tem limites, em seu perdão encontro paz. Grande é o nosso Deus. Aleluia. Esse Deus é tremendo, né? Amém? Para um Deus tremendo, esse amém está muito fraco. Esse Deus é tremendo, amém? Louvado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós, com o nosso louvor, nossa adoração, nós preparamos o ambiente, né? Somos criador de atmosfera. Quando eu preciso, eu chamo por Ele. Você chama por Ele? Amém? Vamos cantar então o 395 do Inário? Bem alegre, bem estimulado. Quando eu preciso, eu chamo por Ele. E Ele me ouve e me atende, porque Ele é fiel. Quando eu preciso, chamo por Ele. Ele me ouve, me atende, é fiel e não me esqueceu. Vai me ajudar, companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro. Seu nome é Jesus, dono da vida, leão de Judá. Bem alto. Esse Deus é tremendo, é forte para salvar o homem. Entra até em fornalha, é poderoso. Mandou o anjo pra me guardar. Não tem tempestade que Ele não acalma. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Se tu precisa, chame por Ele. Ele te ouve, te atende. Ele é fiel e não te esqueceu. Vai te ajudar. Ele é companheiro, melhor amigo, Deus verdadeiro, maior abrigo. Seu nome é Jesus, é dono da vida, leão de Judá. Esse Deus é tremendo, esse Deus é tremendo. Não tem tempestade que Ele não acalma. Ele na bonança alegra minha alma. Desceu lá da glória, me deu vitória, só por me amar. Amém? Louvado é o nome do Senhor. Sabe por que você está aqui? Porque você é especial. Nós somos especial, né?
Temos a palavra, a mensagem prometida, como nós lemos aqui em Malaquias, né? E Deus vai enviar o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, para converter o meu e o seu coração, amém? Para preparar nós. Vamos cantar 439. Você é especial. Que se perde pelo ar, é folha e pó que não serve para usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Quem já nasceu tem que entender que já venceu, teve o direito de crescer. Aconteceu, isto eu já sei de cor. Você é vaso. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso, está quebrado, e por enquanto está assim, jogado aos cantos e encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui pra mudar o meu e o seu estado. Por isso você é especial. Você é especial, porque quem te deu a vida destruiu a forma, não fez outra igual. Você ainda não perdeu, você não é folha, você é alguém. Da onde? Aleluia. Você é especial. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós não tínhamos nenhum valor, nós não éramos nada, reduzido a pó, mas o Espírito Santo descendo sobre nós e nos fez especial. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar. Ele é fiel e verdadeiro. E se você disser pra mim que já foi vaso e por enquanto está assim, jogado aos cantos, encostado, eu prefiro insistir que o oleiro está aqui para mudar o seu estado. Você é especial. Você é especial. Quem? E não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. De
novo, você é especial. Você é especial. Quem te deu a vida, destruiu a forma, não fez outro igual. Você ainda não perdeu. Você não é folha, você é alguém do coração de Deus. Amém. Aleluia. Glória a Jesus. Amém? É uma alegria para nós estarmos aqui, né, irmãos? Para louvar nosso Senhor Jesus. (402) do seu inário. Quem tem seu inário, que Deus abençoe a cada um. 402 do seu inário. Um ré maior para nós, irmão. Nunca mais o mundo vai ouvir a voz do povo que aqui dá glória a Deus. Nunca mais o canto de aleluias ouvirão, pois vamos cantar lá em Sião. Nunca mais tristeza e solidão, morte, dor, angústia e lamentação. Tudo isso nunca mais vou ver. Aleluia! Quando pra Sião enfim partir, sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer. Quero ouvir de perto Ele dizer: vinde a mim, benditos do meu Pai. Sonho com as ruas de Jerusalém, a praça e os muros de cristais, o trono do Senhor eu pela fé já posso ver, e dele o rio da vida a correr. Fico imaginando como deve ser o rosto do amado Salvador. Quando os meus olhos, os seus olhos contemplar, de felicidades vou chorar. Sei que será grande a emoção quando finalmente o céu se abrir. Penso até que o meu coração de tanta alegria
não vai resistir. E a Jesus eu hei de conhecer, e em suas mãos, aleluia, quero vir de perto, Ele dizer, vinde a mim, aleluia. Se coloca em pé, igreja, se coloca em pé neste momento, aleluia, aleluia. Obrigado, Senhor Deus, obrigado por estar em Tua presença, Senhor Jesus, obrigado por Teus cuidados, obrigado, meu Pai, por Tua proteção divina, Senhor Deus, aleluia. Meus olhos já choraram por você, peito transpassado por te amar. Em minha fronte uma coroa foi cravada. Tudo isso eu sofri por te amar. Aleluia. Foram pregadas, penduradas por você, e os meus pés que querem trilhar os teus caminhos com você, foram pregados lá na cruz sem merecer. Sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar e o que recebo de você, essa sua ingratidão. Mesmo assim, aleluia, por isso sofri por te amar, sofri por te querer, morri pra te salvar e o que recebo de você, essa sua ingratidão. Aleluia. Mesmo assim ainda espero por você, e essa sua ingratidão só me fere outra vez. Aleluia. Louvado seja Deus, louvado é o nome de Jesus. Somente crê, irmão, tudo é possível aquele que crê, amém? Que essa palavra faça morada no coração de cada um que aqui se encontra, amém? Vamos receber o pastor Darcy e a mensagem da hora. Abre teu coração, irmão, e receba a palavra de Deus. Aleluia. Pai bendito, Deus santo e poderoso, estamos na tua casa e esse é um dia especial para nós, os cristãos. Nós nos sentimos tão bem em poder vir a este lugar e hoje estamos aqui, Senhor, para tomarmos da ceia. E o Senhor disse para nós fazer isso em memória do Senhor. Eu creio que o Senhor, nesse momento,
olha para este lugar e sua alma se alegra, porque a Bíblia diz que o resultado do seu sofrimento o Senhor veria e se alegraria. E o resultado daquele trabalho, daquela obra consumada ali na cruz, são almas alcançadas, almas que foram redimidas, almas que foram compradas. E o preço foi preço de sangue. Oh, não é de se admirar que o salmista, reconhecendo os feitos do Senhor, ele pode dizer: bendiz, ó minha alma, o Senhor, e tudo que há em mim bendiga o seu santo nome. Abençoa teus filhos e filhas que aqui vieram, e aqueles que gostariam de estar aqui, mas por forças maior não estão. Tu conheces, Senhor. Olha em favor de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Deus continue abençoando, irmãos, no nome de Jesus. É bom poder voltar com os nossos cultos, né? Ficamos uns dias com a igreja fechada por causa dessa pandemia e a gente sente falta. E como nós falávamos quarta-feira aqui, há pessoas em alguns lugares que não têm o privilégio que nós temos de ter uma igreja, ter um lugar onde reunir, ter irmãos para ter companheirismo, eles não têm. Então nós que temos devemos valorizar os cultos, valorizar a mensagem, valorizar o que Deus tem nos dado. Amém? Já que estamos em pé, vamos ler a Bíblia. Não vamos demorar muito. Vamos ler na primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículo 21. Primeira Pedro, capítulo 2, verso 21, a Bíblia diz: porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque eres como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma. Que Deus acrescente suas bênçãos à palavra que foi lida. Podeis assentar um instante. Eu quero falar um pouco nessa noite, nessa tarde, sobre alguns cuidados que o cristão deva ter. Nós vivemos em um mundo que é como um campo minado. Vocês sabem
que um campo minado, se não cuidar onde pisa, pode pisar em uma bomba, um explosivo e morrer. Então nós temos que saber andar com muito cuidado. Temos que ter cuidado, porque o inimigo da nossa alma, a Bíblia diz que ele anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem ele possa tragar. Ele não respeita tempo de fé, ele não respeita a idade, ele não respeita conhecimento intelectual, ele anda ao derredor buscando a quem possa tragar. Por isso a Bíblia nos adverte para que nós sejamos sóbrios e vigiemos. Jesus, ele disse: vigiai e orai, para que não caiais em tentação. Não estamos livres das tentações, mas temos que orar e vigiar, sermos cautelosos para que não venhamos cair nas tentações. Não é porque somos cristãos que estamos livres de sofrer as tentações. Muito pelo contrário, porque quem mais sofre tentação é o cristão. O cristão luta para não pecar. O cristão, ele procura viver uma vida que agrade a Deus. Então, quem sofre a tentação é o cristão. Você não peca por ser tentado. Ser tentado não é pecado. Mas você simplesmente eu não posso alimentar aquele pensamento errado. O que eu não posso, o que você não pode, é abrir a porta para espíritos que querem te afastar de Deus, que querem te derrubar. Então nós devemos fazer o que diz a Bíblia: sigais as suas pisadas. Seguir o exemplo de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é o sumo pastor, é o bispo da nossa alma. Como que Jesus venceu? Eu creio que cada um que está aqui nessa tarde quer ser um vencedor. E o profeta, irmão Brano, ele pregou a mensagem intitulada: Como poderei vencer? Como poderei vencer? Para nós ser um vencedor, nós temos que encontrar a maneira para nós, então, ser um vencedor. Eu falava ontem ali aos irmãos em Joaçaba sobre conselhos, os dois tipos de conselhos. Há conselhos que te aproximam de Deus e há conselhos que te afastam de Deus. Por isso, em Apocalipse 3,18, a Bíblia diz assim: aconselho-te, Jesus falando, que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças. É Deus dando um conselho. Sabe o que é isso? Mombrana diz: esse ouro provado no fogo é você adquirir o caráter de Jesus Cristo. Aí você é uma pessoa rica espiritualmente falando. E nós sabemos que caráter não é um dom. Caráter é uma conquista, caráter é uma vitória. Então veja, o profeta lhe diz que
a escolha do jovem, quando o jovem vai se casar, o tipo de moça que ele escolhe para se casar reflete o seu caráter. Reflete o seu caráter. Agora, Cristo é um ser de caráter. Por isso ele está escolhendo uma noiva. E a noiva que ele escolhe reflete o caráter dele. Por isso a noiva de Cristo é uma noiva casta. É uma noiva que está vestida com a palavra de Deus. Então há conselhos que nos aproximam de Deus, como esse que citamos, e há conselhos que nos afastam de Deus. Veja o salmista dizendo no Salmo 1: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Porque esses conselhos, muitas vezes, podem te colocar e me colocar no mato, como diz o ditado. Conselhos de ímpios. Então veja, nós temos que ter certos cuidados. Vamos supor, vamos dar um exemplo. Você está viajando, você que é motorista, viaja, anda por aí, às vezes na estrada a gente vai observando nossas estradas muito esburaqueada. Você vai atrás de um carro ou de um caminhão e você vai dando atenção máxima, porque você não quer ter prejuízo, cair em um buraco, entortar uma roda, estourar um pneu. E aí vai um carro na frente. Se você vê que aquele carro caiu em um buraco, o que você vai fazer? Você vai ir na mesma direção dele ou vai procurar desviar? Porque ele já estava na frente. Por isso, irmãos, o irmão Brana diz assim, que os meus erros sirvam de lição. Nós temos que aprender com os acertos e aprender com os erros também. Os nossos próprios e os erros dos outros. Tudo é uma escola para que nós tenha cuidado. E se nós formos pessoas que têm o bom hábito de prestar atenção nas coisas, nós podemos evitar muita coisa ruim. O jovem, ele pode evitar muita desgraça, se ele for sábio e souber ouvir pessoas com mais experiência e espirituais. Pode evitar. O Mombrana diz na mensagem Perguntas e Respostas, número 14, no parágrafo 14, ele diz: a morte está associada com pecado. Se assim nós nos cuidamos, tomamos alguns chás para não ficar gripado, nos cuidamos para não ser contaminado por este vírus ou por outra doença, cuidamos do nosso corpo, muito mais devemos cuidar da nossa alma. E há certas coisas que é preciso tomar como algo preventivo. Remédios que vão prevenir. Por que você vem à igreja? Por que nós viemos aí? Nós vemos a importância do culto. Isso aqui, irmãos, é vacina. Para prevenir a sua alma, para prevenir a minha alma. Porque Deus quer te ver, Deus quer me ver com a tua e a minha imunidade espiritual bem alta.
Porque nós estamos, como eu disse aqui no início, nós estamos caminhando como que um campo minado. Mas se nós seguir o exemplo de Cristo, aí sim vamos ser mais que vencedor. Ele diz, a morte está associada com o pecado, porque antes que nós tivéssemos algum pecado, não tínhamos morte, de forma alguma. Porém, onde existe morte, então há pecado. E onde há pecado, existe morte. Porque os resultados do pecado são a morte. E então a alma que pecar, morrerá. Mas quando nascemos de novo do Espírito de Deus, nós temos vida eterna e não nos associamos em parte alguma com a morte. Vem? A morte não pode se associar com a vida não pode se associar com a morte. E falando ontem no local onde havia alguns jovens cristãos, eu disse, se vocês estivessem ali de pé, na rodovia, e um carro estivesse descendo ali na rodovia a 90 milhas por hora, fora de controle, você sairia daquela autoestrada o mais rápido que você pudesse. Você pularia, escorregaria, faria qualquer coisa para sair da frente daquele carro. E esta é a maneira que o pecado devia ser para um cristão, porque o pecado está associado com a morte. Logo que você vir o pecado em qualquer forma, pule dali, se afaste dali. Não me importa o que você tenha que fazer, se afaste da aparência do mal. Veja, porque recorde, se associar com pecado é morte. É o mesmo que ficar ali de pé e deixar que aquele carro te atinja. Não espere para ver o que ele fará. Saia da frente dele. A própria aparência do mal. Afaste-se disso rapidamente. Quando você vir uma tentação se aproximando, e o pecado, você sabe, se é algo errado, aquilo é a morte que está te espreitando. Vê? Então se afaste disso tão rápido quanto você se afastaria de um automóvel se aproximando a 90 milhas por hora. Você desejaria se afastar dele imediatamente para fora do caminho. Pule, escorregue, corra para qualquer lado, simplesmente se afaste disso. Se afaste disso. E como é que nós sabemos que temos vida? É porque nós odiamos o pecado. Como que você sabe que você tem vida? Como que você sabe que a semente de Deus permanece em você? É porque você não quer ter nada a ver com o pecado. Eu não quero ter nada a ver com o pecado. Eu não quero estar nem perto de algo que aparenta com o mal. Por isso, o tema nessa noite é cuidados. Cuidados. Nós estamos vivendo em uma era onde com tanta facilidade você pode desnudar a sua vida diante de milhares de pessoas através dessas redes sociais. E se nós não vigiar, isso pode ser uma armadilha, uma cilada do diabo para derrubar, para arrebentar lares, famílias. Quantos, por não ter cuidado, simplesmente acabaram com o casamento, por entrar de uma maneira descontrolada, desequilibrada, descuidada, se expondo.
O pecado espreita por todo lado. Então não vamos usar a rede social? Não estou dizendo isso. Hoje é quase que impossível. E aí está a ciência. Aí estão os meios, por meio dessa tecnologia, podemos ser muito abençoados, mas o controle não está no aparelho, o controle está em nós. E sabe, aí aonde entra a necessidade de ter o Espírito Santo para nos controlar. Porque a Bíblia diz, em 1 João capítulo 3, versículo 8, a Bíblia diz ao 9, quem pratica o pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Qualquer que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Por que não vive na prática do pecado? Porque a sua semente, a semente de Deus, permanece nele. E se a semente de Deus permanece num coração, sendo que Deus é santo, e a Bíblia diz, sede santo como é santo vosso Pai que está no céu. Como pode uma pessoa que tem um Deus santo vivendo nele ter prazer no pecado? Não tem como. Agora, muitas vezes o diabo lança suas setas. Esse é o trabalho dele. Mas quem tem a semente de Deus nele, não vive na prática do pecado. Não vive na prática do pecado. Ele tem um cuidado. Ele está sempre se examinando. Ele está sempre vigiando. Se eu sei que há perigo eu passar por determinado lugar, eu corro risco, por que eu vou passar? Se tem como evitar, se tem como, todos aqui, todos nós, cada um de nós sabe aonde estão os nossos elos fracos. E não há nenhuma pessoa que não tenha elos fracos. Todos têm. E a força de uma corrente, ela é medida pelo seu elo mais fraco. Não adianta ter elos fortes numa corrente, mas se no meio dessa corrente existe um elo de arame, aonde vai arrebentar? Então a força deve ser medida por aquele elozinho de arame. É o elo mais fraco. Sempre vai arrebentar no elo mais fraco. É o elo mais fraco que nós devemos estar sempre vigiando. Devemos ter esse cuidado. Porque se nós não tivermos cuidado, nós vamos pisar em uma mina. E isso pode resultar em morte. Ou pode levar a pessoa a viver uma vida deformada para o resto da vida. Ele não mata, mas deforma. Deforma. Nós temos que ter cuidado, assim como se cuida do corpo, irmãos, devemos cuidar com muito mais afinco da nossa alma. Porque o que tem valor não está pelo lado de fora, o que tem valor está pelo lado de dentro. Por isso disse Jesus, do que vale o homem ganhar o mundo, se ele perde a sua alma.
Nós temos que ter cuidado com quem nós nos relacionamos. Lembra, o profeta pregou a mensagem, a influência de um homem sobre o outro? E eu quero concluir lendo, eu já falei sobre isso, mas, como disse o apóstolo Paulo, eu não me canso de dizer as mesmas coisas. Não estamos preocupados em trazer novidade, porque eu creio que o que nós mais precisamos é saber o que é necessário para nós ser um vencedor aqui nesse mundo. Quantos quilates vai ter? Quantos quilates ou quantos centímetros vai ter as ruas de ouro da Nova Jerusalém? Isso não me importa muito. Quando eu chegar lá, eu vou saber. Agora, o que eu tenho que me preocupar é em viver em condição para entrar na cidade. Isso sim. É com isso que nós devemos estar preocupados. Muitas pessoas pensam, se preocupam em encher a cabeça só de conhecimento. Não está errado, devemos conhecer, mas só isso não coloca nós no arrebatamento. Nós precisamos ter a passagem garantida, o Espírito Santo. Uma vida escondida com Cristo. Quantos aqui querem ter uma vida escondida com Cristo? Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. O profeta conta uma experiência aqui, para que os irmãos vejam como a influência pode ajudar uma pessoa, como também pode afastar a pessoa para longe de Deus. Por certo, vocês sabem de pessoas, muitas pessoas, que começaram a se acompanhar de outras pessoas e hoje se encontram longe de Deus. Não cuidaram a companhia. Não tiveram cuidado. Mombrana diz, se você deita com um cachorro que tem pulga, automaticamente, isso é automático. Não precisa nem dizer, será que eu vou pegar pulga? Automaticamente vai pegar pulga. Aqui há não muito tempo atrás, na cidade onde eu acabo de vir, do outro lado do rio, Louisville, Kentucky, havia uma jovem moça que foi a uma igreja famosa lá. E ela era uma boa mulher e tocava piano. Mas eu sempre duvidei de sua experiência com Cristo sobre ser nascida de novo. Mas ela era uma mulher de boa moral em sua própria concepção. Havia um garoto lá e seu primeiro nome era João. Então ela casou-se com o João e ela continuou. Mas depois de um tempo, o trabalho de João o chamou para outra cidade. E enquanto ele estava fora, ela levou o seu papel, carta de uma igreja para outra. E esta igreja não era tão espiritual quanto a igreja onde seu tio era o pastor, um homem espiritual. Então ela começou a desperdiçar seu tempo com o restante das mulheres, e isto é o que está errado com o nosso país hoje, com nossas igrejas, um tentando copiar o outro. Devemos ser nós mesmos. Sermos originais. Deus te fez assim, seja você. Veja bem, tentando copiar uma outra. E eles fixam suas cabeças em televisões e coisas do tipo, e tentam personificar ou copiar algumas coisas sujas que eles viram nas televisões. E então trazem isso à igreja do Deus vivo.
E homens e mulheres santas fazem o mesmo, ou alegam serem santos. E aqui está uma das razões que você não pode prosseguir. Não se pode misturar óleo e água. Não vai funcionar. Como você crerá no sobrenatural? Como você chegará a algum lugar quando está se misturando com o mundo? E a Bíblia diz, se você ama o mundo, as coisas do mundo, o amor de Deus não está em você. Amém? Agora, isso pode esfolar só um pouquinho, mas fará bem. Nós estamos aqui recebendo uma vacina preventiva. Há muitos vírus por aí. Não quer dizer que estamos vivendo essa prática, mas estamos nos prevenindo para não chegar a essa condição. Veja, e a Bíblia diz, agora isto pode esfolar um pouquinho, mas fará bem. Pense nisso, irmão. Nós teremos que encontrar a Cristo no julgamento algum dia. Ai do homem que ficar atrás do púlpito e usar sua influência para favorecer alguém, em vez de pregar o evangelho como Deus disse para fazer. A verdade tem de ser dita, é isso que precisamos hoje, é mais da verdade sendo trazida em sua luz. Mas essa mulher, ela continuou, e as mulheres todas naquela igreja usavam essas velhas roupinhas escandalosas, shorts, para sair e cortar a grama, e ela começou a fazer isso. Seu pai e os demais a repreenderam, mas não adiantou. Ela era tão boa quanto o resto delas. Ela disse, minhas irmãs fazem isso porque não posso? Bem, a primeira coisa então, ela já se encontrava fumando cigarros. As outras fumavam, então por que ela não podia? Vem, os próprios fatos provam que ela não era o que deveria ser, ou ela não teria feito aquilo. Eu espero que isto penetre bem lá no fundo. Mas isto é certo. Agora note, a Bíblia diz, por seus frutos os conhecereis. E esta é a coisa toda. Se você notar então, ela começou fazendo uma coisa e outra, pouco depois apareceu um pequeno espertalhão, que se mudou na vizinhança ali, com o cabelo bem ondulado, e ela se apaixonou por ele, e ele era marido de outra mulher, e a primeira coisa, eles saíam ali, e ela colocava sua pequena roupa, e aparava a grama bem, quando ele passava. Para que você está usando isso? Ele diz, por que essa mulher colocava aquele tipo de roupa e saía para a grama quando o homem passava, se não era para uma provocação? Fazia aquilo para provocar. E ele diz, não para aparecer diante de Deus, mas para aparecer diante de homens. E ela saía ali aparando o jardim, e a primeira coisa que aconteceu é um beijo de boa noite do outro lado da cerca numa noite. E pouco depois, ela se encontra deixando seu marido e se casa com este homem. Bem, qualquer mulher que tem bom senso deve saber que se ela deixa uma esposa, ou qualquer mulher que tem bom senso deve saber que se ele deixa uma esposa, ele deixará outra. Então a próxima mulher aparece, depois dele ter vivido com ela um pouco de tempo, e ele a deixa por outra, e ela se casa com outro. Tudo bem, continuando, tocando piano na igreja, da mesma forma, o restante delas faziam isso, então por que ela não poderia? Então continuou e continuou. Depois de um tempo, esse homem a deixou, então ela se ajuntou com um companheiro. Agora a mulher foi, o homem, ministro ali, foi e falou com ela, ela disse, eu estou bem. E veio a descobrir que seus pecados a descobririam. Depois de um tempo, ela foi e começou a ter dores embaixo. Ela foi ao médico,
Ele a examinou e encontrou no órgão feminino, ela tinha uma malignidade que estava muito avançada para poder operar. Disse: prepare-se para a morte, nada pode ser feito. Então ela foi a um médico, melhor, para uma clínica, e eles disseram a mesma coisa: você está morrendo. Então aconteceu que o pastor em nossa igreja era da mesma denominação desta mulher. Então ele foi vê-la, disse: se eu conseguir que ela se renda a Cristo, trarei o irmão Brana para orar por ela. Quando ele foi vê-la, ela simplesmente gritou e o expulsou para fora por tudo que ela era capaz. Ela disse: eu farei você entender, eu nunca chamei por você. E ela disse: sou simplesmente tão boa quanto você é. Ele disse: senhora, não é isso. Fumando um cigarro após o outro, ele disse: você quer me dizer, eu conheço sua igreja. Disse: eu sou de Asbury. Disse: nós não cremos em tais coisas como estas. Ela disse: estou salva e sou simplesmente tão boa quanto você é. Vê o que foi isto? Ela tinha expulsado o Espírito Santo dela. E a Bíblia diz: a alma que peca, que descrê, esta alma morrerá. Isto significa, morte significa separação. Se eu morrer agora, eu me separaria de vocês, mas não de Deus. Você se separaria de seus amigos, mas você sempre estará na presença de Deus. Separação, e a sua alma tinha se separado dela. Agora há tal coisa como no coração, a alma vive no coração, e você crê em seu coração. Pessoas não obtêm religião em suas cabeças por um livro de conhecimento. Você obtém religião em seu coração por uma experiência no coração. E o coração sempre concordará com a Bíblia, mas a cabeça arrazoará. E a Bíblia disse que nós devemos lançar fora o razoamento. Você não pode seguir sua mente. O diabo trabalha nela. Você deve seguir o seu coração. Então a mente dela lhe diria: agora é razoável, se essas mulheres podem fazer isso, por que eu não posso? Elas são chamadas cristãs, têm bons posicionamentos na igreja, boa posição na comunidade. Então por que eu não posso? Eu sou uma cristã como elas são. E se elas podem fazer aquilo, então faz sentido que eu também o faça. Porque serei como uma delas? Porque serei como uma delas. Se eu não fizer, elas pensarão que sou uma velha conservadora. Não farei isso. Eu sou melhor do que elas, vê? Isso é razoamento. Isso tem de deixar mal todas as vezes. Isso te deixará mal todas as vezes. Não importa o que seu conhecimento intelectual te diga. Não creia se for contrária à palavra de Deus. Às vezes o arrasamento, o conhecimento intelectual quer te convencer, quer me convencer que você está certo, que eu estou certo. Mesmo que aquilo seja contrário à Bíblia, o profeta diz: não creia, deixa de lado o arrazoamento, fique com a palavra. Essa mulher seguiu, ignorou os conselhos, não ouviu mais ninguém. Resultou em quê? Resultou que quando ela viu mesmo que a morte estava chegando para ela, e aí o profeta diz: é nesse momento que o arrazoamento é quebrado. A razão cai por terra. E a alma se aproxima, aquela alma que a pessoa afastou por toda a vida, se aproxima para dizer a ela que ela está perdida. Enquanto está tudo bem, irmãos, só é farra e festa. Mas deixa o tempo. Deixa o intelecto começar a quebrar. Quando a pessoa chega a esse estado e reconhece, mas eu já cheguei a situações e fui orar por pessoas em hospital, e aí vi a pessoa morrendo ali, e me aproximava com a intenção de falar de Cristo para tal pessoa. Tentar
trazer uma palavra de esperança e dizer que ele ainda tinha a oportunidade de ser salvo. E já ouvi de pessoas dizer assim: eu não quero nenhuma oração, não quero saber de religião, morrendo e rejeitando. Se não quer, o que eu posso fazer? Mas não vai poder chegar diante de Deus e dizer que não teve uma oportunidade ou muitas oportunidades. Mas o que levou essa jovem a entrar por esse caminho? A influência. As companhias erradas. Então nós temos que ter, o tema terminando é esse, temos que ter cuidado. Nós temos que ter, irmãos, igreja, nós temos que ter discernimento. Mombrana diz, não discirna a pessoa, discirna o espírito. Não a pessoa, o espírito. E se nós somos espirituais, se nós for espiritual e procurar viver uma vida perto de Deus, nós conseguimos, pela graça de Deus, identificar, discernir. Então que nós tenhamos os cuidados para pisar as pisadas de Cristo. Procure pisar as pisadas de Cristo. Pai Celestial, não são muitas as palavras, mas elas vêm do coração, com a intenção de fortalecer o teu corpo aqui nessa cidade, a tua igreja. Queremos, ó Deus, aplicar a vacina certa. Como um médico cuida do corpo, o pastor cuida da alma. E a nossa preocupação, o nosso interesse é ver os teus filhos vivendo uma vida bem saudável. Uma vida alinhada com a tua palavra. Ó Deus, assim como muitas pessoas foram contaminadas por este vírus, algumas venceram, outras infelizmente morreram. Talvez por causa que não tinham uma imunidade tão boa. E Senhor, um vírus pior que esse, circulando por aí, chamado pecado. E a tua palavra diz que o salário dele é a morte. Mas a vida é o dom gratuito de Deus. Tu enviaste Jesus Cristo para que por meio dele nós fôssemos mais que vencedor. E ó Deus, tu tens disponibilizado o antídoto contra o pecado, que é o Espírito Santo. Tu tens, ó Deus, nos dado o remédio para que nós não venha de forma alguma ser devorado por esta praga. Guarda a tua igreja, Senhor, me guarde a mim. Se tem uma pessoa na face dessa terra que precisa do Senhor, essa pessoa sou eu. Meu Deus, e como aquele pobre publicano batia ali, humilhado, dizendo, pedindo por misericórdia, eu peço, Senhor. Um dia o Senhor orou pelo teu povo e disse, não rogo para que tires do mundo, mas para que os guarde. Guarda, Senhor. Não deixe nós pisar em cima de uma mina, mas conduza os passos de cada um aqui. Ó Deus, que nós sejamos pessoas cuidadosas, que nós possamos ser pessoas vigilantes, que nós sejamos sóbrios, como diz a Bíblia, ao saber que um abismo chama por outro abismo. Queremos dar passo certo na direção certa. Agora, Senhor, estamos aqui para comemorar a vitória que o Senhor nos concedeu neste mês, tomando a ceia. E a Bíblia nos diz para que nós nos examine. E assim faremos, Senhor. Não somos, como disse aquela irmã, não sou o que devo ser. Não sou o que preciso ser, o que eu quero ser. Mas não sou o que era também. Obrigado, Senhor, por tua misericórdia ter nos alcançado. Agora, Pai,
faça com que essa palavra encontre lugar em cada coração, pois pedimos isso em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe, continue abençoando, irmãos, e lembrando que a palavra de Deus, ela não volta para o Senhor vazia. Ela vai cumprir com o objetivo pela qual foi enviada. E não tem um povo mais instruído, não tem um povo mais bem ensinado do que o povo que crê nessa mensagem. Ninguém aqui, ou em qualquer outro lugar, eu creio, pode dizer que não sabe muitas coisas. E o dever nosso, desde que a gente assumiu o trabalho aqui, a responsabilidade pesa sobre os nossos ombros, porque temos uma responsabilidade de dizer aos irmãos a verdade, aconselhar, falar de acordo com a palavra, mas a única intenção que temos, eu creio que todo pastor tem, é ajudar o povo de Deus, porque nós não somos o dono da igreja, nós somos apenas dispenseiros de Deus, trabalhadores. Então, Mombrana diz que enquanto ele não pregou a mensagem, o sinal, a responsabilidade pesava sobre os ombros dele, mas depois ele diz agora está sobre a igreja, porque ele entregou o recado de Deus. 1 Coríntios capítulo 11 nós vamos ler e assim ministrar a ceia. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai, comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados, mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Amém. Então vamos consagrar o pão, o vinho, ministraremos a ceia.
querido Pai Celestial, estamos realmente felizes nesta noite por poder voltar a este lugar, por poder, Senhor, participar de mais um culto. Nesse dia, quando nós lembramos de um modo especial daquele dia no Calvário, quando o Senhor entregou a sua vida e foi pensando em cada um, que o Senhor pagou aquele alto preço que ninguém podia pagar. E por meio daquela obra consumada ali na cruz, podemos cantar que estamos salvos, porque temos, por meio da fé, aceitado a nossa salvação. Deus, nesta noite, apresentamos a Ti o pão, o bom asmo, que foi feito para representar o corpo, que um dia ficou suspenso entre o céu e a terra. Oh Deus, o Senhor não teve sua vida por preciosa, antes a entregou por amor da minha e da de cada um aqui. Deus, receba este pão e consagre para mais esta ceia. Perdoe nossas falhas, nossas fraquezas, pois nós pedimos no nome do Senhor Jesus Cristo, e que cada um venha à mesa do Senhor em espírito de oração, agradecendo por o Senhor ter cruzado o seu caminho, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Tendo dado graça, partiu. Semelhantemente tomou o cálice e deu graça. Pai Celeste, aqui está o resultado da uva esmagada, extraído dela o mais precioso. Como um dia o Senhor foi moído ali na cruz e derramou o seu precioso sangue, o sangue que nos purifica de todo pecado. Oh Deus, o Senhor deu um brado e disse: está consumado. Oh Senhor, e por meio daquele sacrifício perfeito, podemos cantar que somos mais que vencedor. Deus, o véu do templo rasgou de alto a baixo, mostrando que a salvação vem do Senhor para nós, os homens. Obrigado por ser um beneficiário desta graça maravilhosa. Receba este vinho e consagre, Pai, para esta ceia. E abençoe que corra pelo corpo dos teus filhos como a vitamina. Ó Deus, trazendo força, trazendo saúde, trazendo um revigor para cada um. No nome de Jesus, nós pedimos a consagração do vinho. Amém, Jesus, e amém. No olhar de Jesus, sinto paz. No olhar de Jesus, sinto amor. Seu olhar é mais puro
do que a linda flor. É por isso que eu canto assim. O olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Olhar de Jesus vejo luz. No olhar de Jesus vejo a cruz, onde Ele morreu para me libertar. É por isso que o olhar de Jesus me faz chorar, pois um dia Cristo me amou. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Com seu meigo olhar Ele me perdoou. É por isso que eu canto assim. Graças a Deus. Meu Deus e Pai, te agradeço, Senhor, por essas famílias que aqui vêm. E são eles, Senhor, que ajudam essa obra. Eu peço que a tua mão poderosa esteja sempre estendida a favor dessas irmãs, desses irmãos, desses cooperadores. Senhor Deus, te agradecemos por esta mensagem que chegou até nós. E assim sendo, podemos chamar um ao outro de irmão. Meu Deus querido, que esses elos, ou este elo que nos une, seja cada vez mais forte. E que o plano do inimigo contra qualquer um seja frustrado. Abençoa, Senhor, o dia a dia de meus irmãos, das minhas irmãs, dessas crianças, jovens. O mundo tem montado suas vitrines aí fora, mas que eles sejam atraídos por Ti, como o Senhor teve ali na Babilônia,
verdadeiras testemunhas, um Sadraque, um Misaque, um Abednego, um Daniel, que o Senhor possa ter hoje. Eu oro por esses irmãos que tocam, quando na verdade há propostas ali fora no mundo, porque realmente a música chama atenção. Mas assim como Davi usava a harpa para louvar o Senhor, que eles usem os instrumentos e o dom que o Senhor deu para a tua glória. Abençoa os irmãos que pregam. Ó Deus, que eles sejam instrumentos usados para trazer bênção para teus filhos, para ajudar, como disse o profeta, fazendo a cruz deles um pouco mais leve, até que chegue aquele grande dia. Eu oro, meu Deus, pelo trabalho evangelístico. É através da fidelidade de cada um que essa obra pode ir adiante. Que o Senhor prospere, Senhor, e que nunca venham passar dificuldade, necessidade, mas que eles possam, Senhor, terem com fartura, como aquela viúva pobre, como aquela viúva ali de Sarepta, que recebeu o mensageiro e preparou um bolo, e depois daquilo não teve mais falta na sua casa, mas ali estava o suficiente para eles passarem durante aquele período de seca. Oh Jesus, ajuda, meu Deus, a nós encontrar os teus eleitos aqui e ao redor. Sabemos, Pai, que a seara é grande, os trabalhadores são poucos, e o último eleito sairia um tanto caro, não sabemos aonde ele está, mas queremos cumprir com o ID do Senhor. Nos dê coragem, Senhor, nos dê disposição para trabalhar, nos dê, Senhor, sabedoria, estratégia para ganhar almas. Oh, Senhor, eu não quero ter minhas mãos vazias quando tiver que comparecer perante o Senhor, tendo a oportunidade de fazer alguma coisa e não ter feito. Senhor, ajuda, Senhor Deus, do menor ao maior, do mais jovem ao mais velho, e que o Senhor possa ser o regente desse trabalho, que o Senhor seja sempre aqui o administrador. Ensina-nos a fazer aquele favor para o Senhor, saindo do caminho, para que o Senhor tenha a primazia. Abençoa, Senhor Deus, os lares, as famílias. A igreja é composta de família. Oh Deus, e o Senhor simplesmente foi aquele que constituiu, formou o primeiro casal ali no Éden. O Senhor disse: não é bom que o homem viva só. Senhor Deus, que haja, Senhor, harmonia, que haja respeito, que haja, ó Deus, diálogo, amor, que haja uma atmosfera própria. Ó Deus, abra o nosso apetite espiritual, aumente o desejo no coração dos teus filhos pelas coisas do Senhor, pela oração, Senhor. Eu oro, me coloco na tua presença e peço, meu Deus, que o Senhor nos ajude a ser guerreiros da oração, a estar na linha de frente, Senhor. Oh, como diz o hino, eu quero estar com Cristo quando a luta se travar. Senhor, dê saúde a teus filhos. É tão ruim viver doente, meu Deus.
Pai, o Senhor não nos fez para viver doente, mas vivemos num mundo que estamos sujeitos a ser acometidos por enfermidade, mas ainda cremos na Tua palavra, ainda cremos em Isaías 53, que pelas pisaduras de Jesus Cristo fomos sarados. E neste momento, Pai, eu apresento a nossa irmã Maria, que não está bem de saúde, e ela não pôde estar aqui, e pediu que lembrássemos dela em nossa oração. Pai, Tu podes tocar nesta hora, com a Tua mão poderosa, como tocaste o filho da viúva de Naim, e ele voltou à vida. A enfermidade para o Senhor não é nada. Como diz o hino, Teu problema para o nosso Deus é nada. Senhor, se há porventura alguém entre nós com alguma necessidade, algum problema, Tu és o solucionador, Tu és o curador, Tu és o sustentador. Que o fraco possa dizer, como diz a Bíblia, forte sou. Que o pobre, aquele que está se sentindo pobre, possa gritar, rico sou. Que aquele que está se sentindo doente, possa, ó Deus, nesse momento, dizer, eu estou curado, eu estou curada. Pai, no nome de Jesus Cristo, minhas mãos não são suficientes, mas as Tuas são, meu Deus. Tu podes fazer o que homem nenhum é capaz de fazer. Um dia o Senhor se parou diante de uma sepultura e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Tu és ainda o grande eu sou aqui hoje à noite, o sumo sacerdote da nossa confissão. Deus Todo-Poderoso, e ao tomarmos a ceia, lembramos daquele sangue que foi derramado ali na cruz. Não foi em vão que o Senhor entregou sua vida. Quando o Senhor disse está consumado, ali foi consumado nossa vitória. Dá-nos fé, Pai, para tomar, para ir em busca daquilo que nos pertence. Ajuda, Senhor, que esta pequena igreja seja uma igreja espiritual, que nós sejamos homens e mulheres que realmente reflitam o Teu verdadeiro caráter, Senhor. Se há alguma coisa em mim que precisa ser eliminada, elimina, meu Deus. O Senhor tem liberdade para fazer isso. No nome de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Que as bênçãos do Senhor repousem sobre cada irmão, sobre cada irmã. Viva para amar o Senhor. Não tem nada melhor do que servir a Deus. Não se julgue, não fique se auto-apunhalando. Se você tem alguma dificuldade, se tem algum problema, assim como quando você não se sente bem no corpo, vai ao médico. Se você tem uma dificuldade e precisa da ajuda do ministério, não fique relutando. Não fique relutando. Procure. É para isso que Deus nos chamou. Para ajudar o povo dele. E Jesus disse a Pedro, tu me amas, Pedro? Pedro disse, eu te amo. Ele disse, então apacente as minhas ovelhas.
Sabe o que é apacentar? É cuidar. Se tem uma ferida ali, tem que passar um remédio, vamos passar. Mas com qual intenção? Ver aquela ferida cicatrizada, ver curada. Aí o médico diagnostica a pessoa e chega à conclusão que há um nódulo ali. O que ele vai fazer? Vai procurar tirar aquele nódulo. Mas ele tem intenção de matar o paciente? Não. Tem intenção de ajudar. Agora, se ele não tira aquele nódulo, pode resultar em morte. Então, faça isso. Não fique se achando forte ou se achando muito incapaz. Põe a tua fé em Cristo e diga: eu vou vencer, eu sou um vencedor por Jesus Cristo. Voltou aos nossos cultos, sábado, domingo, na quarta-feira. Então, apenas com as normas de antes, 30% da capacidade e das pessoas, mas vamos ter o culto no próximo sábado. Procurem virem. Talvez teremos alguém aqui pregando, um visitante, não está bem certo ainda, mas seja quem for que esteja aqui, não é o homem, é Deus, que vai falar através do seu vaso, do seu canal. Então, venha para ouvir a palavra, e ao ouvir a igreja, você está se imunizando. Ao ouvir a palavra, a ocupar seu tempo com as coisas de Deus, você está deixando o seu organismo espiritual bem forte. Aí o vírus, o diabo joga a seta, sabe aquela água na costa do pato? A água cai, mas não penetra. Eu estou falando do pecado, mas não deva penetrar em nós o pecado. Agora, a palavra deva penetrar em nosso coração, né? Então, que Deus abençoe, irmãos. Sim, alguma coisa a mais? Então, assim estamos despedidos. E a quarta-feira, culto de oração. Sábado e domingo, cremos que estaremos aqui. Deus continue abençoando.